Shalom. Segundas de Timóteo, capítulo 1, no versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Ou seja, Deus não nos deu um espírito que desperta em nós medo, temor e medo, mas de poder, que é fortaleza, e de amor e de moderação ou equilíbrio no Espírito Santo. No livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, a razão pelo qual Cristo levantou, ou deixou, ou deu dons para uns como apóstolo, outros para como profetas e outros como evangelistas, pastores e mestres, é com a intuição ou com a finalidade de aperfeiçoar os santos, os filhos de Deus, aperfeiçoar a igreja para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para a construção do corpo de Cristo. Então a profecia, a finalidade da profecia, do ensino da palavra, da cura, da evangelização, é para a união, a edificação da igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, até que a gente chegue à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Então, o ensino da palavra, a profecia, tem que apontar para Cristo. Se há uma profecia ou um estudo bíblico, um ensino da palavra, que não aponta para Cristo, não revela Cristo, que é Filho de Deus, dentro de você, este ensino é um erro, é um engano. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 3, diz assim: mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Hoje, na nova aliança, a profecia é para edificar, exortar e consolar, e não para condenar, não para mostrar morte. Morte não edifica, é para exortar, não é para pôr embaixo a pessoa, é para consolar aquele que já está aos pedaços, é para construir a pessoa. No livro de João, capítulo 3, no versículo 63, no João capítulo 6, no versículo 63, diz assim a palavra do Senhor: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então nós aqui entendemos o livro de Timóteo, 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 7, onde diz assim: Deus não nos deu o espírito de temor. Deus não nos deu uma palavra. Espírito é palavra. Deus não nos deu uma palavra que desperta no outro medo, consciência de pecado, de morte, de derrota, de fracasso. Não. Deus nos deu a revelação da sua palavra, que é o seu Filho amado, Jesus Cristo, para entregarmos isso para as pessoas quando estivermos a pregar, entregar uma profecia. Palavra de quê? De poder, de fortaleza, palavra de amor, palavra de moderação ou equilíbrio no Espírito Santo. E não o que nós temos visto aí hoje. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Não foram vocês que me escolheram, mas o meu Pai, que está no céu, é quem vos deu para mim. Então, como é que a pessoa tem que aceitar Jesus, se Deus não deu essa pessoa para Jesus ainda? Tudo no seu tempo. No livro de 1 de Coríntios, no capítulo 15, no versículo 23, diz assim: mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Está a dizer, tudo vai obedecer uma ordem divina. Cristo é o primeiro dentre os mortos que ressuscitou, e depois de Cristo, cada um no seu tempo determinado por Deus.
Deus determinou os tempos, dividiu e deixou que cada um, então, venha ressuscitar dentro deste programa, né? Se bem podemos dizer, dentro desta ordem, cada um no seu tempo. E nós somos muito rápidos em condenar o outro quando vemos que o outro ainda não recebeu Cristo como Senhor e Salvador. Falamos, se você não aceitar, Jesus só vai para o inferno. Nós estamos a condenar o outro. Deus não nos deu esse tipo de palavra que desperta medo no outro, que condena o outro, que põe embaixo o outro. Pelo contrário, Deus nos deu uma palavra de amor, que conforta, que consola, que exorta, que edifica a vida do outro, a fé do outro, na palavra de Deus, que é Cristo. Eu fico aqui hoje com este devocional, com esta palavra. Deus abençoe a todos de forma grande e de forma tamanha. Shalom.